Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom demais estar aqui de volta, né? Sumimos por um tempo, por vários motivos, mas estamos aqui de volta. Antes de apresentar a nossa convidada e falar um pouco do Dr. Renato, eu já quero lançar uma dúvida. Até onde vai a liberdade de expressar o pensamento? Esse direito é absoluto ou ele possui limites? Bom, Anete, obrigada demais de você estar aqui. É uma alegria, você sabe o tanto que eu já tinha te convidado e pelejado. Para quem não conhece, a Anete, ela é presidente da AIA, né? Faz vários trabalhos também na área de eventos para a Fundação Calmon Barreto aqui de Araxá. Fala um pouco de você, Anete, vou deixar você se apresentar. Oi, Ariane. Primeiro eu queria agradecer, tá, essa participação com você e com o digníssimo juiz, né? Meu querido amigo. É chato, mas é meu amigo. Gente, antes da Anete falar, eu esqueci de comentar uma coisa. Eles são velhos amigos, velhos. Aqueles amigos que é quase irmão, que você nem entende como conseguem ainda se falar. Então não se assustem. Ela participou da criação do Entretanto, em sua versão midiática. É a famosa Jabiraca. Meu Deus. Dos meus sonhos. É amor demais. É a criadora da concepção midiática do Entretanto. Ela Primeiro, abençoou os meus caminhos por tantos anos. Primeiro, o senhor vai explicar o que é jabiraca, porque eu achei que era uma cobra. O senhor falou para mim que é um pássaro? Jabiraca é pássaro. Feio ou bonito? Não é, a questão não é a concepção visual dele. É que ele emite um barulho estridente e barulhento. Sei. É barulhento e estridente, igual alguém que eu conheço. Aí o Jabiraca ficou, entendeu? Obrigada, a Jabi. Não, e ele realmente chama ela de Jabiraca, gente. Mas é Já amor. acostumei. Já acostumou, né, Anete? Voltando, fala um pouco de você, fala pra gente. Eu sou a Anete de Mambro Gandra, né? Casada, tenho 2 filhos. Um é médico, a outra é enfermeira. Você vovó agora, estou muito feliz. Todo mundo muito feliz. Agora, não vai lá muito não assustar a gestante. Já te falei. Só o que me faltava, gente, era isso. E assim, comecei, Ariane, a trabalhar muito cedo na minha vida. Meu primeiro emprego foi na Arafértil. Eu tirava xerox. Pra você ter uma ideia. Meu pai falou que eu ficava andando demais na rua, passeando demais com turma de amigo, e ele me colocou para trabalhar na Arafértil. E de lá eu comecei a estudar em Uberaba, onde eu fiz jornalismo, trabalhei na antiga TV Jaguara, hoje a Integração, né? Depois TV Sintonia por muitos anos, já trabalhei na Câmara Municipal, já trabalhei, fui diretora de CEMEI, né, a antiga creche Anita Mesquita, Aziz J. Shire, e fui ouvidora do município até junho deste ano, e agora estou no setor de eventos e estou muito feliz. E esquecendo, né, a parte principal, com o doutor Renato, que eu conheci assim que ele chegou em Araxá, no programa do Irmantina Café. Chegou um juiz muito educado, sabe? Para participar do jantar lá. E nós começamos a conversar e ficamos grandes amigos. E a partir daí, o doutor Renato já escrevia, tinha uma coluna, né, no jornal Correio. E um dia eu falei com ele, doutor Renato, por que o senhor não faz vídeo? Faz vídeo, o senhor é bom nesse negócio, faz vídeo. E ele ficava, não. Aí ele começou com alguns projetos e lançou o Entretanto. Ele que criou o nome, e ele sempre foi assim muito ativo para estar definindo as coisas, sabe? Chato, a mola, todo mundo, ninguém sabe, ele que sabe. Ele pede opinião, mas prevalece a dele sempre. A função dela era me passar raiva antes do programa. O Alan lembra disso? Durante e depois. Porque eu com raiva, o programa ficava mais gostoso. Entendi. Eu chegava tranquilinho pra gravar. Entendi. Sabe o que falava? Ela precisava fazer sua adrenalina subir. O mundo entrava pilhado. Por isso eu quase fui processado, quase fui preso quando esse programa era ao vivo, com essa mulher me Mentira. Era porque ele falava demais. Viu? E eu falava pra ele assim, o povo gosta quando o senhor bate a mão na mesa e fica bravo. De vez em quando ele simulava, o Alan tá aqui de testemunho. Simulado não era legal.
Não era a mesma coisa, não tinha naturalidade, espontaneidade. Aí ela se dedicava a me fazer raiva, sabe? Mas era muito bom e era na raiva que o programa foi crescendo, né? E tá aí até hoje, né? Com audiência muito grande. E, assim, eu queria até parabenizar o senhor, porque começou, era um projeto, assim, bem pequeno, né? E cresceu muito e olha onde o senhor está hoje. Parabéns, apesar do enjoamento. E assim, Gente, isso já tem 18 anos, né? 18 E anos. eles estão firmes a amizade. Então fiquem tranquilos que essa briga é o normal. Ela é muito humilde, né? Ela Sim, suprimiu partes da biografia famosa dela, né? É mesmo? Ela passou pela TV Integração. Não, na época era Jaguara. Pois é, depois da Integração passou pela Sintonia. 12 anos. 12 anos de Sintonia, né? Passou pela administração pública municipal. Sim. 2 ou 3 gestões. Você Né? é presidente da AIA já tem um tempão, que é a Associação de Imprensa Sou de Araxá. fundadora da AIA. Ela esteve na... O atual prefeito colocou ela na ouvidoria. Olha só, bicho. Ele colocou a pessoa certa no lugar exato. A fofoqueira de plantão dessa ouvidoria. Ela queria... Ouvir uma coisa, falar é outra. Ela queria criar um anexo, a espalhadoria. Mas aí não deixaram... Ele que inventou essa. Eu sei. Mas assim, ouvidoria é um trabalho lindo, muito bom para ajudar o cidadão. Eu também acho. Mas assim, não deu. E eu estou em eventos, o importante é a gente ser feliz. Né, A doutor Cíntia Renato? Versosa, que é craque. Ótimo. Um abraço É uma pra Cíntia. pessoa que tem feito pela cultura de Araxá fenômeno. Pessoa que gosta do que faz, centrada, equilibrada, competente. Tá de E parabéns. outra, que a fundação é um lugar. Ali assim, você não vai conseguir atrapalhar, não. Não, Ela não é muito vou. boa. Porque lá é assim, é uma paz, sabe? Todo mundo, pessoal muito bacana, meus colegas lá, e gosto mais da Cíntia. Tô muito feliz lá. Eu E sou acho que você tá emprestada numa pela. área- Você não vai numa passar área- raiva deles, não, né? Não, Não, a não, Anete tá na área certinho, porque eventos, apesar de ser uma área que as pessoas acham que é maravilhosa, dá muito trabalho, né, Anete? Dá trabalho. Tem que ser uma- garradeira ela de tem uma trabalho. irmã, que É, Elaine, Elaine, É Elaine. Elaine da organização Uma de Mambo, a gracinha. Nete está sempre ali colindreada com ela. Toda hora tem evento. Elaine liga pra Nete. A Nete tem evento hoje, eu não tomo nem café da manhã. Nossa. Entra dentro do evento. Isso, sabe? É o famoso BLT, Boca Livre Total. Todo lugar ele está. Entendeu? Onde eu estou, ele está. Ela Então, me dá a dica, ela me dá a dica. Olha, doutor Nossa Renato. senhora. Pela aí, me coloca nesse grupo de WhatsApp aí, por quando eu favor. não vou numa festa, eles me dão notícia que ele tá. Então ele tá indo mais do que eu. Mas Eu tá tenho bom. meus contatos também. Eu também. Voltando um pouco aqui na pauta, então, gente, hoje nós vamos falar sobre imprensa, de modo geral, vamos falar sobre comunicação, sobre fake news, sobre essas leis de liberdade de expressão e tantas coisas que estão surgindo, né? Por que surgiu esse assunto? Eu vou contar para vocês uma história, por que eu tive essa ideia e por que fiquei no pé tanto da Anete com o Dr. Renato. Desde que eu conheço o Dr. Renato, eu escuto uma lenda sobre ele. E assim, não é uma, não é duas, já deve ter umas 5 pessoas no mínimo me perguntou sobre essa história. De que o Dr. Renato tinha uma filha, que ele perdeu essa filha de overdose, e que é por isso que ele tem tanta raiva de traficante. E eu tô convivendo com ele já tem quase uns 4 anos ou mais. Não, a gente se conhece há 15. Não, mas assim, próximo de ter 4, intimidade de te 4, perguntar isso, 4, nunca 5 tive anos. coragem. Eu achava um assunto extremamente delicado de falar, né? Aí falei, não, vou ter que perguntar, porque como é que a gente chega no ar pra falar um assunto desse, né? Então, perguntei, e aí ele riu e falou, tô cansado de saber dessa história. E eu conheço ele há muitos anos, nunca tive coragem de perguntar isso. Aí, tá vendo? Você teve coragem? Não Você teve, tive coragem. não Porque é de assim, graça. as pessoas Você tem falam coragem de com- perguntar tudo. Anete, Não. as pessoas mentem com riqueza de detalhes. Sim. Então a gente fica achando que é verdade. Inventam. De mentira com riqueza de detalhe. Mas assim, Conta pra gente, que eu doutor saiba, eu só tenho 2 filhos, né? Se eu tivesse tido esse episódio em minha vida de ter filha que faleceu de overdose, eu não ocultaria, porque eu acho que esse tipo de conhecimento faz bem para a população, né? Se eu tivesse algum problema pessoal com droga, ou com tráfico, ou com drogado, a lei me daria a prerrogativa de me declarar suspeito ou impedido para atuar nos processos, né? Não há nada de pessoal. E juízo não é contra
traficante, ou contra a droga, ou contra drogado. Juiz examina as provas e dá o direito, e diz o direito, exerce a jurisdição, aplica a lei ao caso concreto. Nós não promovemos cruzadas pessoais. Uma das garantias que todo cidadão tem é a garantia do juiz imparcial. O juiz imparcial é aquele juiz que não puxa sardinha para lado nenhum. Então apareceu um suposto crime e um suposto criminoso para ser julgado, nós vamos julgar com imparcialidade. Não tem especial predileção por determinado criminoso ou especial ódio de determinado criminoso ou de determinado crime. O dia que eu tiver esse tipo de pensamento, eu não posso mais ser juiz. Agora, o tráfico é um crime grave, descrito por lei como equiparado ao hediondo, em que a lei prevê penas graves, penas rigorosas. E eu aplico essas leis. O juiz é um farmacêutico. Chega o paciente lá, sua filha é farmacêutica. Chega um paciente lá com a receita, o farmacêutico pega a receita, avia o medicamento e entrega o medicamento conforme a receita. O juiz é como um farmacêutico. Ele pega a lei e aplica a lei. É claro que existem juízes proativos, existem juízes que procuram trabalhar fora dos autos, fora do processo, para ajudar a comunidade, em programas sociais, em programas culturais. É o que eu procuro fazer. Mas nunca isso resvala na minha conduta imparcial como magistrado. E terminando a abordagem interessante, inteligente que você fez, todo homem público é assim. Botou o pé na rua, botou a cara para fora, estão inventando história. Todos. A ponto de colegas meus não suportarem. E o juiz é ainda pior do que o homem público normal, porque a gente tem uma coisa de sacerdote, o juiz é o mais julgado dos seres dentro da sociedade. Tem colega meu que, não suportando isso, somem da rua. Tem colega meu que, não digo aqui da comarca, que não sai dentro da comarca há 2 anos. É porque o senhor é muito popular, doutor. Sim, aí fala... Assim, não, e você também já está um pouco mais blindado, você é mais forte em relação a isso. O que acontece? Eu sinceramente, não me importo e já me habituei. Eu não procuro nem desmentir. O senhor deixa correr. Até porque você me conhece, é um velho procedimento meu. Quando o comentário é enaltecedor, quando o comentário como diz o cara do interior, elogiativo, a gente responde com humildade. Quando é depreciativo, quando é ofensivo, a gente nem responde, porque a gente eu não dou holofote para inimigo. Acho um erro essas pessoas a nível de Brasília, ministros do STF, outras autoridades públicas de maior projeção, maior envergadura, maior visibilidade, respondendo na mesma altura, batendo boca, tomando providência. Eles pegam o holofote que tá em cima, que não estava em cima do inimigo dele, e ligam. Aquela besteira que o cara falou que ninguém viu, ninguém leu, né? Porque você se importou, porque você revidou, todo mundo passou a procurar saber o que é, passou a se inteirar. Você deu uma projeção sobre aquele comentário maldoso, sobre aquela mentira que não tinha. É igual o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, antes de ser processado, ele publicou na internet um comentário asqueroso, nojento sobre os ministros do Supremo. Se aquilo não gera uma decisão do Supremo, se o Supremo não manda prender ele em flagrante, eu jamais saberia do comentário dele. É verdade. Eles deram projeção para o inimigo. É coisa de meninos, erro de menino escoteiro. Eu simplesmente não me importo. E, Ariane, como eu conheço o doutor Renato há muito tempo, eu sempre, quando via, dependendo de alguma fala do doutor Renato, em entrevista dele, algum parecer dele pessoal, e aí tinha algumas pessoas da imprensa que falavam
do doutor Renato. Aí eu falava para ele, doutor Renato, fulano tá falando isso do senhor. Ele falava, deixa eu falar. Ele nunca retrucou. E ela adorava eu punha fogo pra ele espalhar falar. coisa ruim. Se tiver um comentário ruim, ela espalha. Notícia boa é incerto. Pode espalhar, pode não espalhar. Ai, meu Mas se Deus alguém do falar céu. mal de você... Até quando eu falo assim, vem cá, falou mal de mim, você é minha amiga, você me defendeu. Aí ela deu uma paradinha. Mas não aguenta ficar também, não. É meia horinha. Não, eu defendia. Já postei dinheiro com ela, Anete. Meia hora sem falar mal de ninguém. Gente, vocês vão Ela voltar. aguentou 5 Próxima minutos. encarnação, vocês vão ser gêmeos Ela aguentou siameses, vocês 5 sabem, minutos. né? Não aguento. Ai, Do então, teu lado, não aguento. vamos começar a arrumar agora nessa encarnação, Dentro então. dessa lenda que você comentou aí, o doutor Renato nunca retrucou. Isso, ele deixa falar. Deixa falar e as pessoas cansam de falar. E muitos utilizam de fala do doutor Renato para se projetar, para ficar famoso na internet. Às vezes eu retruco quando é de utilidade pública. Mas pessoal não. Não, porque é de utilidade pública. Né? Por exemplo, tem uma polêmica com relação à polícia penal. Eu não acho que polícia penal, à luz da Constituição, é polícia. Nada contra agente prisional. Né? Para mim, deve dar todos os direitos e garantias para agente prisional, igual tem polícia. Só que, doutrinariamente, à luz do direito, à luz da Constituição, não é polícia. E eu falei isso, ainda era você que estava comigo no programa, eu falei isso, o pessoal do sindicato, dos agentes prisionais, policiais penais. Nossa, revoltado. Começou a bater. E eu explicando o tempo todo. Pessoal, não é assim, é assado. Também sou contra a polícia legislativa. Também sou contra polícia judiciária. A polícia judiciária era a polícia civil. Nós perdemos a polícia civil porque não é função de polícia proteger juiz. Polícia é para investigar e preventiva. Está na Constituição. Mas mesmo assim, eles levavam para o aspecto pessoal, sabe? Pessoal. Eu falei assim, a conta desse raciocínio, carteiro também não é carteiro. É polícia postal. Entendi. Funcionário da Copasa é polícia aquática. Não, vai ter Porque polícia todo mundo demais. virou polícia. Todo mundo virou polícia. Entendeu? E não, são comentários técnicos. O Entretanto é um programa técnico. Ele é feito com tranquilidade, você sabe, você é produtor atual do programa, né? É um programa com linguagem descontraída, piada, né? Mas você estuda para falar. Mas é coisa didática, é coisa técnica. E verdade. Né? Às vezes não é verdade, às vezes eu erro. Opinião do Mas senhor, é opinião. Opinião. Mas Tem que ser a gente também. não erra para denegrir a imagem de alguém, de outra Claro. pessoa. São questões técnicas, sempre, né? E rede social virou terra de ninguém, né? Não precisava ser. E você aguenta gente boa e gente ruim. Infelizmente virou. E assim, voltando aqui um pouco para a pauta, a gente vai começar falando um pouco sobre comunicação mesmo, né? Como a comunicação é importante e ela anda falha para todas as formas. Eu separei, assim, um trechinho para contar para vocês, mas para a gente pensar o seguinte. Quando alguém não entende uma explicação, o erro é de uma pessoa só ou é dos dois? Muitas vezes a gente acha que culpado é quem não explicou, culpado é quem não entendeu. O caso breve é esse aqui. Um homem estava tentando mover seu sofá quando esse ficou emperrado na porta de entrada da sua casa. Ele chamou um vizinho para ajudar. Empurra dali, nada do sofá desemperrar. Depois de muito tempo tentando, ele explicou, não tem jeito, acho que nunca vamos colocar isso para dentro. Aí o dono do sofá falou, para dentro? Eu tava pondo para fora. Então olha o erro. Clássico, uma coisa simples, que quando a gente pensa no dia a dia, né, Anete, acaba que a gente faz isso o tempo todo. Estava conversando ali sobre isso. Tem algum caso que você lembra dessa parte? Com certeza. Tanto é errado quem explica, se não explicar direito, se não passar uma notícia correta, verdadeira, e que a pessoa entenda, como quem recebe. Porque se você me passar um e-mail, por exemplo, que não explicar direitinho, eu posso entender de mil maneiras e posso passar isso para frente, né? E já vai dar problema. Eu acho que todos os dois são errados, quem passa e quem ouve que não entende. Então, as coisas têm que ser mais desmiuçadas, tem que explicar direito. Mesmo porque, até no jornalismo, a gente, às vezes, recebe uma notícia
no desespero de dar um furo de reportagem, de ser o primeiro a dar aquela informação, você vai passar a notícia errada, você vai passar nome errado, horário errado. Já aconteceu até de matar pessoas, divulgar o nome de uma pessoa que não morreu. Recentemente aconteceu isso aqui. Deadline de jornal é um perigo. Não dá tempo, por exemplo, o jornalista aprofundar. Às vezes o jornalista é leviano, mas no mais das vezes ele é afogado. Apertado na pressa. Pela hora. Chega a notícia às 7 horas, o jornal vai ao ar às 8. E o ao vivo acontece isso muito. Vai conferir o quê? Não dá pra conferir, dá pra rezar. Vai com a fé, né? Pega com Deus. E isso causa um sério problema, né? Porque a gente tem, por exemplo, quero te passar uma informação em uma empresa. Muitas coisas a gente não pode falar por telefone, você não faz negócio por telefone, você não faz negócio por e-mail. Nem por WhatsApp. Nem pelo WhatsApp, que eu acho que não tem muita credibilidade, né? O negócio é olho no olho, você tem que marcar. Tem assunto importante, você tem que conversar. E, às vezes, no jornalismo, isso fica um pouquinho distante. A pessoa, na pressa, ele pode, às vezes, até falar um nome errado, falar mal de uma pessoa, sabe? Por falta de informação. Se expressa errado. Sim. Porque quem fala de improviso se expressa errado. Vez ou outra se expressa errado. Por isso que existe o falso improviso. Por exemplo, você não vai ler um discurso, não vai ler uma informação na frente das câmeras, mas você já estudou tanto o texto escrito... Você vai falar mais ou menos. De cor. Entendeu? Os bons oradores fazem isso. Eles estudaram o que eles vão falar. Parece improviso, mas não é. Só que o jornalista não tem esse tempo. Ele é obrigado a ler. E ler informação que acabou de chegar. E aí acontecem os contratempos. E outro contratempo também é que hoje, como não é mais obrigatório ter o curso, né, superior de jornalismo, todo mundo é jornalista. É blogueiro, é tudo. E aí, informação errada, escreve errado, fala errado e passa errado para as pessoas. Comentei isso hoje. Isso é um absurdo. A gente gravou, entretanto, também do final de ano, sobre aquela decisão do STF. Sim. Né? Super comprometendo a liberdade do exercício da atividade jornalística, né? Responsabilizando o veículo sobre qualquer erro. Pela eventual desinformação prestada pelo entrevistado ou pelo biografado. Você imagina, o entrevistado... Eu sento aqui e falo mal de uma pessoa, curioso, é o seguinte, o responsável. Sem querer sair da nossa pauta... Não, imagina, isso que está na pauta, que acontece? Curiosamente, nunca exigiram tanto do jornalista, nunca cercaram a atividade jornalista de tanta rédea, de tanta mordaça, de tanto chicote, como agora. Nunca antes a função de jornalista foi tão importante no combate à desinformação quanto é agora. Ou seja, o jornalista nunca foi tão exigido. Sim. E, em parelho a isso, nunca antes também se exigiu tão pouco de formação dele. Pois é. Pois é, olha que contradição. Não exige Ou seja, curso, exato. mas exige do profissional. Eu tô te dobrando a carga. Pois é, sem eu ter eu tô te competência gerando pra um aquilo. monte de risco, um monte de limitador. Eu tô ferrando a sua vida. Tô te exigindo demais. Mas você não precisa de formação acadêmica nenhuma. É um absurdo. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser. Essa função nunca antes tão importante. Essa função nunca antes tão cobrada. Essa função nunca antes tão reprimida. Isso é contraditório. E daí a credibilidade também, né, do jornalista, eu acho que está caindo cada dia mais, por esse motivo, justamente por essa formação que não é exigida. Eu sou um rábula em jornalismo. Um quê? Sou rábula. Rábula é um prático. Ah, obrigada. Um prático não formado. Trocando em miúdos. Pessoal, eu sou um prático não formado em jornalismo. Eu sou um comunicador improvisado. Eu acho que quando há um problema de discurso, o defeito é sempre do comunicador. A nossa arma é a palavra, a nossa ferramenta é a palavra. Nós temos a obrigação de saber lidar com a nossa ferramenta de trabalho. Mas a minha ferramenta de trabalho no jornalismo, eu aprendi na prática. Na prática. Eu tive pessoas notáveis para me assessorar, para me guiar numa atividade que eu não tive
formação acadêmica para ela. Mas o senhor tinha vocabulário, o senhor tinha estudo. Eu dei sorte Então- também que o direito é uma ciência irmã. Eu É. tive alguma E aí é diferente. ajuda, né? Mas assim, é claro que se eu tivesse feito faculdade de jornalismo, eu seria muito melhor nisso. Mas muito melhor. Não se menospreza formação superior no Brasil. Não se, Também por acho. pior que ela seja, tendo em vista o nível das instituições de ensino superior, no geral, né? Mas ainda assim, é melhor um curso superior meia bomba, nota 5, Do que nada. nota 7, do que nenhum curso superior. Até porque o brasileiro hoje em dia, o jovem hoje em dia, não lê mais. Não. Não vai lê, ler na não é faculdade. Se não tiver faculdade, não vai ler. É verdade. Não é isso? É complicado. E assim, é muito essa questão da gente entender as coisas erradas, igual vocês falaram, acontece muito também, né? E às vezes a gente acaba acreditando até numa mentira bem contada. E compartilha a mentira. Pegando pelo outro lado, como a gente lê tanta coisa A gente estranha, compartilha mentira. Assim, a gente Compartilha acaba mentira. acreditando numa mentira bem contada, né? Há quase 10 anos, mais ou menos, tem um caso, assim, que é clássico, que muita gente conhece, que uma moça foi confundida com uma sequestradora e foi linchada na rua. Foi, Bahia. Acho que foi Bahia. Uai, nós tivemos aquele No médico que interior de São morreu no Paulo. Rio de Janeiro, que foi confundido com um Mas bandido. aí não foi ué. notícia falsa, compartilhada. Na verdade, falso acharam- O cara era sósia, o clone igualzinho. do miliciano que era procurado por uma quadrilha de traficantes. Verdade. Não, essa moça realmente tinha uma notícia circulando falsa. Na verdade, não era uma notícia falsa. Tinha uma notícia com um retrato falado. E aí alguém viu aquilo ali e achou que era ela. Saiu comentando com muita gente. As pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos. Não foram atrás para descobrir. E essa moça morreu. Né? Aí. Então, assim, é um assunto muito complicado. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem tanto acesso à informação hoje em dia. Tanto acesso à informação desencontrada que esse tipo de coisa acontece, né? Sim. E aí, nessa situação, Falta por de exemplo, filtro. Falta de Verdade. filtro. falta de filtro, porque assim, o mínimo que você tem que fazer, tudo bem, você acha que é a pessoa? Chama a polícia. Como é que alguém faz justiça com as próprias mãos sem saber de onde ela tá tirando essa fonte, né? Existe, É doutor uma Renato? pena de morte informal que não tem direito à revisão, né? A recurso. Pois é. E hoje, essas pessoas que fizeram isso, será que estão presas? Como é que Não. o que a lei faz ali nesse caso? Vou lhe dizer que não devem ter nem remorso. Olha que absurdo. Não devem ter nem remorso. Né? Porque a ignorância blinda a gente. A pessoa consegue, sendo ignorante, não enxergar os seus defeitos, ou fingir que não os enxerga, ou não admiti-los. Né? E aí perde O bom senso. a autocrítica. Perde a autocrítica. Deus me perdoou. É muito Deus perdoa muito fácil. Nossa Senhora. Deus, para esse pessoal, é amigo imaginário. E quando Ai, ainda fala Deus é que quis, né? Deus é que quis. Pior ainda. E aí, por exemplo, uma coisa que eu fico escandalizada. Como é que alguém tira uma foto de um acidente de moto, de carro e passa pra todo mundo? Marília Mendonça, tiraram É. foto dela morta. Os Mamonas, lembra, doutor Renato? Eles divulgaram. O que foi feito do cara que tirou as fotos da Marília Mendonça morta? Aquilo era foto de perícia. Pois é, como é que vazou isso e foi divulgado? E o povo compartilhou. Nuvem. Você pode ser um servidor público correto, honesto, competente. Você salvou no seu celular. Para depois jogar num processo que corre em segredo de justiça. Quando você salva no celular, vai para uma nuvem. Sim. Aí, Se alguém invadir a nuvem, Mas nesse caso, não foi isso que aconteceu. Né? O próprio Cristiano Araújo também aconteceu isso durante a foto do acidente. autópsia, biópsia? É autópsia, sim, né? autópsia. E foi uma pessoa lá de dentro que tirou foto e mandou pra todo mundo. E Bom. aí, isso é uma coisa que, assim, passa pra um, que passa pra pois 10, é, mas que isso passa não é pra um 1000. crime? Isso é um Olha, crime. vou explicar uma coisa para vocês. Quando foi o Intercept Brasil que pagou um hacker para hackear o Moro, Ai, aquela- e a divulgação das conversas do Moro na já famosa Vaza Jato, as divulgações da conversa do Moro foram para a mídia pelo Intercept Brasil, e que o Ministério Público quis processar e prender o hacker, quis tirar do ar o Intercept Brasil, quis prender o dono do Intercept Brasil,
O ministro Gilmar Mendes falou que aquilo não era crime. Que aquilo era exercício da liberdade de imprensa. Ah, tá. Olha pra você ver. Mas Liberdade. quando falam, por exemplo, que o atual presidente Lula... quando falam, não sou eu que estou falando. Ou, por exemplo, a Jovem Pan que falou. Tá? A Jovem Pan que falou. Estou narrando o fato. Quando a Jovem Pan fala que o Lula é ex-presidiário, a Jovem Pan é obrigada a calar a boca. É. Então, ali é liberdade de expressão, ali é liberdade de informação, ali é liberdade de imprensa. Aqui não é. Mas quando o jornalista atinge de falar sobre dignidade da pessoa, sobre a moral e tudo, ele é punido. Mas Não eu pode? acho que aí não pode mesmo, não. Por exemplo, quando o Daniel Silveira, que não é jornalista, é um deputado federal, quando ele fala, por exemplo, da questão de vida íntima, privada, de hábitos supostos ou não de ministro do Supremo, ele incide em conduta criminal, não tem liberdade parlamentar nisso, ele não tem liberdade, ele não tem imunidade de tribuna, ele não tem imunidade como deputado. Ele está falando da vida privada dos ministros do STF. Isto é crime. E o que acontece? Agora, se ele foi acontece? processado e punido e condenado, apesar do indulto que ele recebeu do Bolsonaro. Mas são poucos. Sim, porque era contra os ministros supremos. São Agora, poucos. por exemplo, quem falou contra o Bolsonaro não sofreu nada. Quem falou contra o Moro não sofreu nada. O jornalista do Intercept está impune. Ele comprou informação hackeada. Pois é. Ele comprou dados violados. Ele cometeu o crime de receptação, que é comprar mercadoria roubada ou furtada. Aí é diferente. E o Gilmar Mendes falou que isso não é crime. Isso é exercício da profissão de jornalista. Tá entendendo onde é que a porca torce o rabo? Quando você para de exigir formação acadêmica, você coloca todo mundo, todo jornalista, entre aspas ou sem aspas, na mesma vala comum sórdida, desrespeitada e, no entanto, cada vez mais necessária. Verdade. E assim, uma dúvida que eu tinha, por exemplo, um jornal, não sei, hoje em dia a gente tem jornal online, rapidamente a pessoa vai lá e tira do ar, né? Mas um jornal físico, por exemplo, quando você, como jornalista, às vezes ia atrás de uma matéria, você tem que ir atrás da fonte. Como é que faz essa peneira para saber se aquilo ali é uma verdade, uma mentira, Anete? Eu, A geralmente... NET não faz peneira, ela publica Anete, verdade, por mentira. Eu O negócio sempre- dela é a Eu quero fofoca, falar é o com a barulho. jornalista. Não, Já eu virá. ia em um jornal, via aquela notícia, porque cada jornal divulga de uma maneira, né? As manchetes, cada uma. Eu ia naquela mais chamativa para me ver, aí ó, A cara dela. a mais chamativo, mas via se nos jornais mais importantes, se todos estavam divulgando aquilo. Porque eu acho assim, quando tem uns 3 ou 4 jornais importantes de nome e renome que estão divulgando, aí eu acredito. Agora, jornalzinho pequeno, eu não olho muito, não. E acaba que Aí a nas gente outras eu entra, acredito. igual você estava comentando no começo, né? Os furos jornalísticos acabam sendo perigosos, porque para você dar um furo, você tem que ser o primeiro a falar. Tem que ser o Se você é o primeiro e primeiro a mentira. falar, você tem que saber de onde você está tirando aquela O Alexandre informação, né? Garcia, ele conta, ele era Foca ainda. Foca é um jornalista início de carreira. Teve um acidente com inúmeras vítimas, lá no Rio Grande do Sul, terra dele. E na época a rádio era muito forte. Começou várias vítimas. Dezenas de vítimas. Quase uma centena de vítimas. Alexandre Garcia foi ao local. Deu o primeiro plantão de rádio, deu o segundo plantão de rádio, o terceiro, o chefe de redação mandou ele ir no local. Chegou no local, já tinha mais imprensa lá, que era justamente que os repórteres estavam dando os plantões, os furos do plantão do acidente. Ele fez a única coisa que ninguém tinha feito e a única coisa que faltava. Ele foi ao local e contou os corpos. Nossa. Para dar notícia exata. Foram tantos mortos. Nossa. Porque os jornalistas que o antecederam... Se um fala que é 10, o outro vem e fala que é 15. Não, estavam olhando ali por alto. Ou estavam perguntando Mais ou menos. para o policial que estava contando por alto. Porque a perícia não tinha sido concluída. O Alexandre Garcia foi lá, Foca, menino.
e contou os corpos. E veiculou a notícia exata. Foram tantas vítimas fatais. Assim você evita o erro jornalístico. Só que é o que a gente estava falando, Jabiraca, né, concorda comigo nisso, com deadline, com linha do tempo exígua, com pouco tempo para entregar a matéria, e, na época que ela começou, era jornal diário. Agora tem atualização a cada minuto. Acabou deadline. Não tem deadline. É dayline. É day dead. É o tempo Renato, todo. para o senhor ter uma ideia, quando eu trabalhava na TV Jaguara, que hoje, integração, né? Tinha um jornal de manhã, no horário do almoço, e à noite. Não tinha internet naquela época. E eu era pauteira, né? Nossa. 2 jornais. Então, como eu sempre trabalhei com pauta e para fazer a reportagem, eu sempre trabalhei com verdade. Então, para mim era difícil. Colorida, na verdade. Que ninguém é de ferro. E aí eu fui acompanhando assim, e era sempre produção. Eu sempre gostei muito de pauta. Então, eu trabalhava com verdade. Então, eu acho muito estranho hoje ver, assim, tem hora umas reportagens que eu acho que o pessoal pega na internet, vai tentar, pega uma pauta nacional e tenta localizar ela na cidade, e às vezes tem a gente vê bobeira, que não funciona, erros não dá. Grosseiros, porque facilidade de tecnologia. Todo mundo virou podcast, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou divulgador, todo mundo virou veiculador. E assim, a gente vê cada coisa assim, terrível, absurda. Porque é uma função técnica. Nós temos um amigo comum, que é o Lavinho Drummond, que foi patrão dela há muitos anos. Ela foi conselheira do mal dele muitos anos. Você vê, gente. Um amigão nosso. É muito amor. Teve o seguinte caso. Teve um membro de um determinado conselho que cometeu uma ação que seria errada, que seria escandalosa, né? Como não se tinha certeza do fato, como não se podia falar fulano fez, para não atingir a reputação dele, né? O telejornal da Sintonia falou só, um determinado membro do conselho foi acusado disso, disso e daquilo, né? O Olavinho, eu estava na casa do Olavinho, ele assistiu a matéria, e ele virou para mim e falou assim, Renatovski, ele me chama de Renatovski, tem que publicar o nome desse cara. Por que tem que publicar o nome desse cara? Porque tem 2 conselheiros, homens. Um pode ser julgado sem ser ele. Se eu só falar que é conselheiro, podem achar que é o outro. Então eu não queria expor, não, mas para não cometer injustiça, eu vou ter que falar o nome do suspeito. Isso é técnica jornalística. E tem ética jornalística, por exemplo. A minha irmã, além de escritora e jornalista, ela também é blogueira de literatura. Né? Eu sou escritor, como todo mundo sabe. A minha irmã não divulga o meu livro, porque ela é minha irmã, por uma questão ética. Tudo que ela fala. Tem um isso. excelente jornalista. Tem isso. É verdade. Entendeu? Eu conheci o Britaldo Silveira Soares, que era o presidente dos Diários Associados, do condomínio dos Diários Associados. Britaldo casou com um araxaense, vinha muito aqui. Tinha 2 filhas jornalistas. As 2 trabalhavam na concorrência, no jornal Hoje em Dia, ou no jornal O Tempo. Ele não considerava ético ele empregar as filhas nos Diários Associados. Tá vendo? Então, jornalismo sempre foi uma profissão séria, técnica, que desfrutou de uma liberdade que podia ter, porque era gente honesta que estava à frente, gente capaz. E hoje em dia, infelizmente, isso está conspurcado, isso está desvirtuado. Virou uma casa da mãe Joana. Um negócio que eu queria comentar é o seguinte, você tá lá no Instagram, passando à toa, olhando ali, fofoca, né? Aí, de repente, tá falando da vida de um cantor, a vida íntima dele. Aí, você clica lá, de repente, tudo que é matéria sobre a vida dele vai passando e falando mal. Esse povo não vive, doutor Renato. Meu Deus, cada hora é a vida de eu não um tenho pena entrando... deles, pelo seguinte, esse pessoal... Eu tenho pena, do muito show triste. business, eles ganham dinheiro com a intimidade. Ou seja, quando eles Mas têm é muito filho, eles triste, publicam. Quando eles pesado, casam, né? eles publicam. Quando eles viajam para Paris, eles publicam. Entendeu? Então, assim, quando faz merda na vida privada,
Vai sair. Não é de todo errado isso, porque o cara tá ganhando dinheiro com a vida privada. Quem quer ônus, quem quer bônus tem que arcar com ônus. Agora, quando a pessoa pública, né, um servidor público, um político, um juiz de direito, você trabalha para o povo durante o expediente. Sua vida privada não tem nada a ver com isso. Mas o pessoal mistura tudo. Mas fala de sua vida privada. Seja verdadeiro ou não. Não respeitam sua vida privada. Por isso é eu complicado. acho que o homem público é muito triste a vida. Não. Porque Poder é entram muito, demais. Todo mundo sente no direito de falar daquela poder pessoa, é muito sabe? triste. É muito Poder triste. é um ônus. Poder é um peso. E são poucos que dão conta de lidar com Poder isso. é um peso. Assim, triste de quem tem poder. Porque é cobrado o mesmo. tempo todo, o que fizer não adianta, não é o suficiente, não resolve. E é muito criticado triste. todo o tempo. E, na verdade, hoje em dia, com as redes sociais, a coisa fica muito mais séria, porque a pessoa que tá do outro lado acha que tá blindada, que pode falar o que quiser também, né? Dá uma falsa sensação Dá essa de, falsa de sensação. Então, impunidade, isolamento. Então, a gente tem um caso recente, né, sobre a filha de 2 youtubers famosos, né, que é o Eliezer e a VTube. Eles até foram ao Fantástico. Nunca ouvi falar Também desse pessoal. não. Não, eles são dois ex-BBBs. Aí eles têm uma filha. Ah, BBB do Dr. Renato, nossa. Tudo bem, esse mas eu eu não O usava. último BBB que eu assisti era com a Iris. Nossa a Iris do Alemão. Nossa, acho que foi dos primeiros. Não, isso tem 200 anos. É. Aliás, a Iris namorou um amigo nosso aqui de Araxá, que depois eu te falo quem é. Ela Namorou foi um na casa do araxaense senhor. aqui. A gente já lembro. conheceu aqui, lembra? Eu lembro, o senhor me ligou, e sabe quem tá aqui na minha a casa? Iris, Mas assim, voltando ao Inclusive assunto. tinha Playboy dela. Nossa Ela Senhora. autografou a Playboy Ai, meu dela. Deus. Ela autografou a Playboy. Vou abster-me de Você comentar. lembra da sobre Playboy? isso. Eu lembro, socorro. Mas assim, esses dois, né? A questão foi que eles têm uma filha juntos. E a coitada da menina, ela é taxada de tudo quanto é coisa. Assim, o pessoal tá massacrando ela. Ela é uma bebê mais gordinha. Aí, assim, eles estão acabando com uma criança de 1 ano. Então, Falaram da filha menor do Bolsonaro. lembra durante a também? eleição. Nossa. Então, assim, as Uma pessoas... jornalista. Uma jornalista. Quer Falta dizer, de assunto. pois é, né? assim, a pessoa, Falta por de causa assunto. de ardor político, de amor político, de amor ideológico, sai do profissionalismo. Isso acontece com o juiz também. Isso é feio demais. Feio, eu Isso é acho feio que falta demais. de ter uma pauta boa. Seguinte, pra ó, ir sai da divulgar. sua profissão, fora da sua profissão, faz o que você quiser, fala Mas o que você dentro da quiser. profissão é ridículo. Você perde credibilidade, cara. Ridículo. Porque assim, eu acho que é o que a gente tá falando. As pessoas públicas, tudo bem que eles estão ganhando com isso. Mas é uma criança, gente. Né? Expor, sim. Então, peraí, que falta de noção de uma sociedade que acha que pode falar o que quiser. Isso eu acho que é muito complicado. Eu acho que assim, eles Criança. deveriam ter leis mais claras sobre isso. Criança, foda. Quando tem um apelido que muitas pessoas conhecem, aquela pessoa talvez pelo apelido, você não fala o nome da pessoa, mas fala o apelido. Eu acho Que o seguinte, todo mundo sabe, isso é crime Pois é, também. assim, olha só, depende do que se fala. Tá? Eu acho que criança tem que proteger qualquer situação. Mas, por exemplo, eu cresci sofrendo bullying. Eu cresci sofrendo crítica. Com rede social, essas críticas sempre foram multiplicadas, sempre foram superlativas. Eu fui questionadíssimo. Eu fui ofendidíssimo. E nunca me transtornou. Nunca me transtornou. Não sei se é porque eu tenho uma consciência muito limpa. Mas no fundo, só ficava triste, não ficava não. Nada, decepcionado com o ser humano. Triste nunca. Decepcionado com o ser humano. Com a normalidade das pessoas, tem uma facilidade muito grande de acreditar em mau boato. E de espalhar mau boato. Ou de criar mau boato. Muitas das vezes por inveja. O senhor acha que as coisas Não, boas assim, espalham menos que a ruim? Espalha, certeza. Isso é com certeza. É igual a publicidade negativa. É. A publicidade negativa é muito mais poderosa, a gente mexe com isso também, mais poderosa que a positiva. Né? Por exemplo, você chega na cidade, chegou agora, tá procurando um dentista. Né? Eu falo para a senhora, ó, dona Nete, procura o doutor fulano de tal, que ele é muito bom. Ele que cuida de mim, da minha família, da minha boca e da boca da minha família. Você pode ir nele ou não. Publicidade positiva. Agora, se você me pede
uma dica de um dentista, e eu falo, Dona Nete, vai qualquer um, menos no doutor fulano, que aquilo é um açougueiro. Você não Eu é. já saio Você falando pode pra todo ter mundo que aquele certeza, dentista pode, é ruim. ali você não vai. Essa publicidade é É certeira. terrível. Então, essa O ruim publicidade pega negativa. E o mesmo, ser humano odeia com muito mais intensidade do que Do que ama. ama, é verdade. Eu tenho uma pessoa que tá precisando de mim, que eu gosto, lá em Ibiá. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, eu posso não ir. A 40 km daqui ajudar. Agora, se uma pessoa que eu odeio, que tá precisando de levar ferro, e que eu posso Que horror. sacanear ela mais ainda, Pior é que é verdade. eu vou lá rastejando, de joelho, babando. Eu vou lá em lombo de mula, mas eu vou lá prejudicar a pessoa. O ódio é muito mais forte que o amor. Então, já vivi premido pelo ódio, nunca me contaminou, eu nunca odiei ninguém, nunca me atrapalhou. Os obstáculos que colocaram à minha frente não foram obstáculos, foram trampolins. E eu acho que as pessoas não são de açúcar, não são de Nutella. Ah, eu fui ofendido a processar. Vai trabalhar, porra. Eu trabalho, A falta de eu serviço, trabalho volta a falar de 14 horas novo. por dia. Quem trabalha 14 horas por dia não tem paciência pra esse mimimi, Não, não. não tem não. Procura Eu serviço que não vai Nós ter não isso. temos paciência pra esse mimimi, não. É verdade. Aproveitando esse gancho que você está me dando aqui, vamos voltar a falar um pouco da questão do que o STF fez recentemente em relação à imprensa, né? Responsabilizando na justiça. Se tem uma declaração de um entrevistado que acusa uma terceira pessoa. Então, aí a culpa é do jornal, do jornalista que está passando aquilo para frente. Onde que o STF está achando que ele vai conseguir ir atrás disso? Se a pessoa, quando quer falar mal de alguém, faz de tudo para fazer isso. O jornalismo é Jabe. Diferencia opinião, artigo de opinião, Pois é. de fato jornalístico. Uma coisa é dizer, Jabiraca tá com vestido verde. Isso é um fato. Outra coisa é falar, gostei do vestido de Jabiraca. Isso é uma opinião. Opinião não é fake news, não é fato Não é? falso. Pois é. Opinião é subjetivo. Subjetivo depende de quem acha. É subjetivo, tem a ver com o sujeito, com a pessoa que acha. Então não existe opinião fake. Opinião é pessoal. Opinião não tem como. O pessoal, vou dar um exemplo mais real, menos grosseiro. Bolsonaro virar e falar: detectei fraude na urna eletrônica. É um fato falso. Ele não detectou fraude. Isso é fake news. Ele tem que provar, né? Se ele falar, já tem que ter provado. Ok? Ok. Isso é um fato falso. Agora, Bolsonaro virar e falar: eu não confio nas urnas eletrônicas porque eu acho que elas propiciam fraude. Esta é uma opinião. Opinião Não é existe fake news. crime de opinião em uma democracia. E ainda que exista, o jornal não pode ser responsabilizado, o veículo de comunicação não pode ser responsabilizado pela opinião ou pelo fato falso veiculado pelo entrevistado. Não pode. Por quê? Porque a responsabilidade do jornalista e do órgão de comunicação não é objetiva. Sabe a diferença de responsabilidade objetiva para responsabilidade subjetiva? Uau. A subjetiva depende de provar culpa. Eu posso ser responsabilizado, sim, se provar a minha culpa. Na responsabilidade objetiva, eu sou responsabilizado independente de culpa. Ok? Vou te dar exemplo. Eu pego eu compro uma passagem para uma viagem de ônibus. No meio do caminho, o ônibus capota e eu morro. Independente da culpa do motorista do ônibus, às vezes ele não foi o culpado da capotagem. A companhia de ônibus, a aviação, vai ter que indenizar a minha família. Porque a responsabilidade do transportador sobre o transportado é objetiva, é independente de culpa. Independente de culpa. Agora, por exemplo, numa relação paciente-médico, não há responsabilidade objetiva do médico. O médico só vai ser responsabilizado em caso de culpa, de erro médico demonstrado. Entendi.
Entendi. Porque a responsabilidade dele é a responsabilidade subjetiva. Por exemplo, ele tá medicando certinho, mas a pessoa A teve pessoa um infarto. morreu. Não é culpa dele. Não. Aí cabe. É porque era a hora dela. Entendeu? Aí A cabe. responsabilidade do jornalista é como a do médico. Se ele está agindo conforme as regras, Não vai ter problema. não tem que. Ainda que exista dano. Ainda que exista dano. Por exemplo, eu sou jornalista. Eu veiculo que você está desviando dinheiro público. Ok? E se demonstra lá na frente que você não estava desviando dinheiro público. Mas eu explico o seguinte, olha. Eu li um boletim de ocorrência que falava isso. Estava te envolvendo. Eu li um relatório do delegado policial que dizia que você desviava dinheiro público, né? Eu conversei com o promotor que falou que você desviava dinheiro público e eu reportei isso. Agora você foi absolvida lá no final do processo. Eu não errei como jornalista. Você divulgou um fato. Acabou. Você foi a fundo da matéria, ué. O jornalista, ele é o historiador do presente. A função dele é muito séria, é muito nobre e é muito técnica e tem que ser muito respeitada. Mas ele tem que retratar friamente. Mas hoje em dia. Me eu faz acho que mal, tá por exemplo, caindo o William descrédito. Bonner tripudiando o Bolsonaro na entrevista durante a campanha eleitoral. Tripudiou com o Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro, se tivesse assessoria digna, Jabiraca, interrompia a entrevista na hora. Não terminava a entrevista. Não A fizeram entrevista isso. não iria durar 30 segundos. Me faz mal quando eu vejo isso, por parte do William Bonner, como me faz mal quando eu vejo o pessoal da Jovem Pan tratar o Lula num programa jornalístico de informação, como, abre aspas, ex-presidiário. Isso não é papel, isso é panfletagem. Isso é panfletagem. Você pode ter a sua opinião pessoal que você quiser, sua vontade de votar em quem você quiser, a sua ideologia que você quiser. Você, como jornalista, você tem que ser imparcial igual juiz, porra. Eu também acho, não tem que omitir a opinião. Eu até tinha essa pergunta Fica pra você ridículo. aqui. Nesse tempo desses conflitos entre esquerda e direita, política e tal, o que você acha como que a imprensa tem que se posicionar? É o que vocês estão falando, né? É isso aí. Ser correta, divulgar a notícia verdadeira, né? Não espalhar fake news, porque tá demais. E aí tá perdendo a credibilidade. E nesse caso, eu acho que assim... E uma profissão tão bonita, né, doutor Renan? E Porque nesse caso sem comunicação específico- ninguém vive. Tão Mas não bonita tá e tá assim. tão degradada. Pois é. Tão degradada. Jabiraca, uma vez eu tive que divulgar livros e palestras e lançamentos literários meus. Eu contratei, porque ela foi minha Ascom também, assessora de comunicação. Eu contratei uma colega sua, Ascom, lá no Rio. Eu lembro. E essa Ascom do Rio pegava o press release que a gente fazia e usava e mandava para os contatos dela em jornais e portais de notícias no Rio, Jornais. grandes. Brasil e tal. Os que publicaram o press release, que é um resumo meu do evento, da minha obra, publicava o press release Ctrl+C, Ctrl+V. Olha pra E você muitas ver. vezes tem que pagar pra isso. Sim. Não pagava, não. Mas Aí hoje já em era dia demais. paga. Hoje em dia Tem paga. gente que paga. Mas eu não tinha verba pra pagar. Não vou entrar nem Não na tinha parte essa, dinheiro não tinha para dinheiro pagar pra isso na época, então É, divulgava mesmo. exato. Entendi. Gratuito. Campanha pobre. Mas o jornalista da área de cultura pegava o press release e publicava como fizemos nós. Como se fosse obra dele. Ele não se deu outra. Mandei pra ele um livro. Eu mandei o livro com press release. Não coloca fonte, Ele nada. não leu o livro pra dizer se o livro é bom ou ruim. Vai dar Ele opinião. publicou o press release. É complicado. É complicado. Pois é, doutor Renato, mas isso que o senhor está falando aí é o que acontece direto. Todo lugar vem o release, o pessoal já publica direto. Por isso que o pessoal não sabe nem escrever mais. Perde. Pois já vem tudo pronto. Um só escreve, Perde. um só comanda a imprensa. E o resto... Perde a fidedignidade, perde a credibilidade do veículo. Mas Você tá você tudo abre assim. um caderno cultural, tá lá, não perca o próximo show de Ariane, imperdível. Ariana Grande, não sou eu, não. Disco novo, música intimista, autoral. Você tá crente que o crítico literário, que é um jornalista, né? O crítico de música, viu a porra do show. E sabe o que eu acho? Escutando Eu uma acho que música. Não fez nada.
Isso é estelionato intelectual, cara. Antigamente, todos os repórteres iam nos locais fazer reportagem. Hoje, a maioria, você pode ver em um jornal, principalmente jornal do interior, 1, 2, 3, pauta. O resto, release que chega pronto para eles, prontinho, e eles dão a nota Na primeira Pá, eleição, entendeu? eleição do Romeu, Tudo assim. eu voltei da Itália, da véspera da eleição, aliás, a véspera do segundo turno. Romeu passou no primeiro turno, né? Surpreendentemente. Foi mesmo. A imprensa inteira me ligando. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para querer saber de Romeu. Mas todos me ligando. Ninguém apareceu aqui. Pegou tudo pronto. Não, ninguém apareceu aqui. Eu assustei, falei, o que aconteceu, porra? Imprensa Globo, TV Globo, Jornal Globo, O Tempo. Mas por que Me eles estavam ligando. te ligando? Porque Romeu era Araxaense. uma novidade araxaense, né? E eles estavam querendo descobrir Romeu. Entendi. Eles Mas ligavam. assim, não desloca nenhum jornalista pra cá. Pois é. E espera as notícias prontinhas chegar. exato. O que eu falei pro senhor. É. Então, não lê, não trabalha, Não. não desenvolve escrita, não faz mais nada. Pega tudo pronto. Exato. Então, assim, até uma pergunta que eu iria fazer isso, esse comparativo da imprensa de ontem e a de hoje é isso. Muito diferente. Né? O trabalho de antigamente, não tão antigamente assim, a gente tá falando de que 10 anos atrás? Ó, como que as coisas mudaram dentro da imprensa, né? Nós temos um exemplo aqui em Araxá, o Sotanagildo Cortes. Grande figura. Me ensinou Né? a escrever para jornal. Só Eu escrevia ver. para jornal como eu escrevia sentença, como eu escrevia livro. Alguém duvidava do que ele Eu fui escrevia? conversar, Não. eu fui conversar com o senhor Atanagildo, ele me explicou que coluna de jornal é um pouquinho diferente, a pegada é um pouquinho assim, um pouquinho assado. E todo mundo não respeitava? Todo mundo. E respeita até Por quê? hoje o nome Por que dele. respeitam o senhor Atanagildo? Por que respeitam a um bom juiz de direito, É. a um bom jornalista? Sabe que do lado de lá tá um cara bom, imparcial, querendo o bem da sociedade e procurando fazer o melhor pelo bem da sociedade. É Sim. isso que te dá credibilidade. É isso que dá credibilidade para o judiciário, é isso que dá credibilidade para a imprensa. Quando você tem um jornalista venal, mal preparado, um juiz venal, mal preparado, partidário, né? Mas antigamente também a gente nem questionava jornalista nem imprensa, não. Porque o Tudo que normal era que divulgar- fosse. Que fosse É, verdade. não o ia normal sair era uma que fosse mentira. verdade. Podia às vezes até ter, mas É. não era questionado. Na época dos nossos pais, saiu no jornal, era verdade. Saiu É impresso, verdade. era verdade. Pegava Saiu ali e impresso, tinha certeza Saiu que aquilo impresso, era verdade. Não mentiam. Mais A uma, mentira começou agora, né? mais uma questão complicada que a gente tem que voltar no que o STF fez. Como que o STF, ele não vai conseguir? Acabou de fazer uma lei que ele não consegue. Só se alguém denunciar. Ele não consegue. Só através de denúncia, veja bem, eu olha acho. só. É um stare decisis, é um precedente jurisprudencial. Eles julgaram um determinado processo, né? Ariane contra a NET. A decisão deles só se refere ao problema da Ariane com a NET. Ok? Não se refere a mais nada. Mas nessa decisão do caso Ariane contra a NET, o STF já se posicionou sobre a matéria. É demais, gente. Então, assim, serve como exemplo para outros tribunais e juízes julgarem igual. Então, não é uma lei. Tá. Eles decidiram, né, por maioria, que os órgãos de imprensa são responsáveis pela informação veiculada pelo entrevistado ou biografado. Então, todo caso que chegar parecido com isso, segundo o entendimento deles, deve ser julgado assim. Não está obrigando o juiz de tribunal inferior a julgar assim. Mas o senhor acha que isso Mas vai está funcionar? dizendo o seguinte, olha, você pode julgar, doutor Renato, do jeito que você quiser. Se recorrer e chegar aqui, eu vou reformar a sua decisão. Vai ser Eles bem vão ficar de complicado calça isso. curta. Eu entendi que não é uma coisa obrigada. Eu acho que eles voltam atrás. Muito Porque assim, eles são estranho. muito... A atual composição do STF é extremamente suscetível A pressão. à opinião pública. Pressão E, popular. sobretudo, à opinião pública política. Manda em tudo agora. Não, assim, eles são suscetíveis, Jabiraca. Eles modificam conforme o barulho popular. Então, principalmente o barulho popular via imprensa.
Então, o entendimento deles pode mudar rapidinho. E a tendência é mudar. Mas serve de sinal de alerta. Há uma vocação, não digo autoritária, mas de supressão de direitos em voga nos tribunais brasileiros. Sobretudo no STF. Então, isso nos desperta algum cuidado e bastante preocupação com o funcionamento da República diante dessa diretriz que suprime direitos ao invés de garanti-los, que é o que está em vigor hoje nos tribunais superiores brasileiros. É preocupante. É preocupante. Está agora no auge do debate sobre isso. Exato. Mexeram com a AB, mexeram com a imprensa. Agora Quando o inimigo era o Bolsonaro, tudo bem. Tá errado, mas foda-se, é o Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro saiu do páreo, começaram a... Porra, autoritário. Porra, tá sacaneando a imprensa, tá sacaneando a OAB, né? Agora eles começaram a ver o tamanho do problema. Como você fala muito, quem viver verá, né? Quem viver verá. Verdade. Quem viver verá. Agora, caminhando já para o fim, né, desse podcast nosso, Anete, qual que é o seu conselho para esses jornalistas que estão vindo agora? Quem tem vocação, quem quer fazer faculdade nessa área, quem quer estudar para isso, o que é o seu O conselho? doutor Renato falou. Estudar, ler muito e ver se realmente ele quer ser um jornalista. Porque para ser jornalista é jornalista. Meia boca hoje não adianta. Né? Então, estudar, ler muito, mas ler coisa importante para ajudar. Ter Desenvolver um o senso vocabulário crítico muito bom, também, né? Sabe? Porque senão não vai dar conta. Ainda mais com essas regras de hoje, tá difícil ser Tá jornalista. difícil ser... O politicamente correto tá muito chato. Tá muito chato. Aliás, tá difícil ser tudo, né? Tá difícil ser juiz também, não Eu tá? e você não iniciaríamos nas nossas profissões hoje. Eu, com 25 anos de idade, eu não entrava nessa nem a porrete. Eu ia lavar prato nos Estados Unidos. Tá muito, tem que Eu ia gostar pra muito. Itália, eu sou italiano, eu ia pra Itália, morar numa vileta, lá numa cidadezinha pequena, tomar muito vinho, passar muito frio, entendeu? Eu não ia encarar o Estado brasileiro, não. Com 25 anos, é porque eu estou em fim de picada, eu já tenho mais passado do que presente e futuro, eu fico aqui, ao menos até a aposentadoria. Mas eu também não começaria, não. Você não aguentava. É não. bem complicado. Ganha pouco, ganha muito mal. Muito mal, sofre muito, e ainda agora passar por esse tanto de transtorno que tá É aí. visado. Pois é. Que é isso? Por causa da carta. E querem- desvalorizado É também. visado Também. por causa da carta. Querem agredir o carteiro. Isso virou moda. É. É verdade. Argumento ad persona, quer dizer, o jornalista veicula uma matéria e apanha pelo conteúdo da reportagem. É porque cada hora, agora Jornalista eles pegam da, um profissional. jornalista da né? Globo não pode ir em evento. Não pode, né? Xingam, apanham. É um Entendeu? absurdo, É. né? Absurdo. É, complicado. é o nosso Brasil. Pois é. Bom, vou terminar com uma pergunta para os dois, a mesma pergunta. Ainda existe fonte segura de informação? Como podemos nos manter informados sem ficar na dúvida que estamos lendo ou vendo uma verdade ou uma mentira? A minha opinião, eu acho que tem sim. Ainda tem. Os bons profissionais e os bons jornais. A gente tem que selecionar muito bem, procurar. Daí que a gente tem que saber qual é o jornal que você tem costume de ler, um que tem história, um que tem credibilidade, que tem nome. Eu não leio qualquer jornal, mas existe sim. Poucos, tem mais ruins. E quando a gente entra no meio da internet, então isso ainda é mais grave, né, Anete? Muito mais. Uma pessoa cria um site, abre uma página, escreve o que quer, amanhã sai do ar, se for o caso. É. Mas o estrago que ela já fez, E né? pior que brinco com notícia séria. É. Por exemplo, hoje eu vi uma notícia, eu não vi tudo, porque eu estava vindo para cá, estava com pressa, sobre IPVA. Já estão soltando uma informação aí sobre IPVA de um site que é mentira, divulgando que se a pessoa entrar nesse determinado site lá, ele vai conseguir já ver Gente, o valor isso do pagamento, mas não sei o quê, isso é gente desconto que não enorme. tem... Mentira, e chama, tudo que você clica lá te leva para esse site. Olha pra você ver. Sabe? Então, pra você ver. Isso é gente que não tem tempo livre, Que tem tem tempo tempo livre livre. sobrando, que não tem vida sexual. Porque não pode ter orgasmo Não. para ter tempo para fazer os negócios É desses, só pelo amor de mentira.
Eu vejo, doutor Não. Renato, eles brincam, por exemplo, com o aposentado. Aposentado fica doido para ver uma notícia verdadeira, né? Não, isso é fácil de Espalham aí falando que os coitados aposentados vai ter o 14º. É, coitadinho. O dia Sabe, da minha sabe o que primeira eu faço? aposentadoria que eu fui receber, tinha uma senhorinha lá, chegou perto de mim e falou assim: "Não, esse ano vai ser bom, né? Vai ter o 14º. Eu não só viu isso. Uai, minha neta leu pra mim isso no Instagram. Foi mentira. Acabaram sabe? todos os filtros éticos, morais e jurídicos Pois é, mas brinca com sobre coisa desinformação. Brinca Não, com coisa séria. malandro vive de malandragem. É um absurdo. Aonde isso. você não tem regulamentação, prolifera bandido. É. Prolifera bandido. Agora, regulamentar não é proibir conteúdos. É responsabilizar os malfeitores pelo mau uso das plataformas, pelo mau uso da informação ou pela desinformação. Você não pode ter impunidade. Ok? Você não pode ser proibido de falar. Mas você responde pelo conteúdo que você fala. Tem que responder, sim. Porque não tem jeito. Uma saída para a questão de credibilidade, veículos de informação, eu faço isso, e aconselho as pessoas a fazerem, ler muito, aproveitar, ler muito jornal estrangeiro. Jornais espanhóis, italianos, portugueses. Não, mas não é todo mundo que sabe. tratam. Não, mas tem ferramenta hoje para traduzir. Não sei. Acho Tem que no New York Times. Tem o New Esse é um York bom Times jornal. traduzido. Mas e quando a gente vem pra realidade brasileira dando notícia do Brasil? Não, mas O assim, que você faz? os Aí grandes, você vê uma que você fica na dúvida, o que você os faz? grandes fatos jornalísticos. Ah, eu pesquiso. Os vários, grandes, pois é, os grandes fatos jornalísticos brasileiros são amplamente veiculados por jornais estrangeiros. Entendi. Nós só descobrimos o tamanho do Brasil, a importância do Brasil, a gente sai do Brasil e vê lá fora como eles estão antenados na gente. Mas muito antenados. Então, os jornais, sobretudo os europeus, falam muito do Brasil, né? E você tem ferramenta para traduzir. Agora, aqui no Brasil, se for um micro assunto, não for um macro assunto, se a gente for falar, por exemplo, de desmatamento da Amazônia, não for falar, por exemplo, de afundamento de Maceió, a gente for falar, por exemplo, do prefeito da cidade vizinha que desviou verba, uma coisa assim, mais pé no chão, né? Uma coisa mais governo de estado, enfim. Uma besteira que o secretário de saúde tenha falado do governo Lula. Você tem, por exemplo, a Jovem Pan, um bom veículo de comunicação. Eu gosto muito da Jovem Pan. O Estado de São Paulo ainda é um jornal que eu prezo muito. Ainda, apesar Folha de São Paulo. O Estado, o Estadão. É um jornal que eu prezo muito. Agora, alguns veículos eu abandonei para sempre. Sobretudo durante a pandemia. Eu ainda sou muito de ler os antigos. Não, mas tem jornal que eu lia muito, eu parei de ler. A notícia tá igual horóscopo, né? Agora, a gente não sabe se acredita ou não. Quando é bom, já fala, vai dar certo. Vai dar certo. Tem hora que a gente torce, ruim, né? não, isso Todo não, boato é negativo, infelizmente, você adora um boatinho negativo, né, Jabiraca? Todo boato negativo geralmente é verdadeiro. Pois é, a verdade. O que é bom é que tá difícil. Infelizmente. É verdade. Gente, obrigada pela participação, tá? Obrigado, Obrigada, Anete, de ter arrumado um tempo pra vir. Obrigada, doutor Renato, por ter estudado, por estar aqui. Jabiraca! Nossa Senhora. Laque no cabelo. Credo, Deus. Eu falo pra vocês, gente. É assim, a gente assusta quando vê eles pela primeira vez, mas é um amor de irmão. Eu nunca vi. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada, Ariane. Eu agradeço muito. Tamo Obrigada. junto. Valeu.